Visto de Fora. Bem-vindos, vamos analisar os temas europeus e nacionais que dominaram a semana com o nosso painel residente. Bom dia, Begonha. Bom dia, Olivier. Bom dia. Muito bom dia. Bem, esta semana começamos com uma homenagem, é inevitável. O universo musical viu partir uma das vozes mais reconhecidas, Luís Represas. Pergunto-vos como é que o recordam. Ele foi uma das vozes que cantou o país Portugal. Vocês conseguiam rever o país nas canções do Estrovante e do próprio Luís Represas a sol? Begonha. Eu penso que sim, sobretudo um país mais moderno, mais atual, porque o Luís Represas significou também democracia, significou liberdade. Ele foi muito crítico com a ditadura e com o Estrovante também. Ele foi pioneiro no que é a música moderna em Portugal e é verdade que ele tinha uma ideologia muito marcada politicamente, ficou muito perto também da Cuba na altura, mas sobretudo eu gostava muito da sua música, uma música muito romântica, muito visual, que identificava também ao próprio Luís. É uma música que acho que todas as pessoas gostavam dessa música, em qualquer altura de ouvir essa música. Eu sinceramente gostava muitíssimo da sua música. Olivier, foi o último dos trovadores portugueses, como é que o recordas? Eu cheguei depois dos anos de glória a Portugal, depois dos anos de glória do Estrovante, portanto foi mais ou menos nos anos 80 e 90, cheguei mais no final dos anos 90, portanto eu não acompanhei os anos de glória do Estrovante. Portanto, para mim, Luís Represas representa sobretudo uma outra música que está associada basicamente à minha chegada a Portugal, que é a música do Timor, não é? Porque lembro muito bem deste momento de comunhão inacreditável dos portugueses e depois todas as pessoas que cantaram esta música, já tinha alguns anos, não é? Mas lembro muito bem destas pessoas todas em Portugal e fiquei na altura impressionado e eu admito que eu associo muito os Represas, não tanto ao Trovante, mas sim há uma música que é a música de Timor. Sobretudo à sua carreira a solo, Luís Represas morreu esta semana aos 69 anos. Era inevitável esta homenagem inicial neste Visto de Fora, onde avançamos agora para os temas europeus. Euronet Plus. Não se falou de outra coisa durante uma boa parte desta semana. A Espanha é campeã do mundo, é o segundo topo do mundo para a seleção espanhola, título que junta ao Europeu de 2024. Begonha, presumo que tenha sido uma semana muito festiva, muito cansativa. Uma semana fantástica, uma semana cheia de energia positiva, na que o futebol conseguiu o que não conseguem os políticos, é unir a todos os espanhóis. Bandeiras espanholas por toda a Espanha, também pela Catalunha e até também pelo País Vasco, e muito sentimento de orgulho, como non podía ser de outra maneira, porque até o Luís de la Fuente, o seleccionador español, que como eu xa expliquei semana pasada, ele da miña terra, da Rioja, da miña outra terra, de Aro, da terra do viño, e realmente ele, con o seu discurso, con o seu bon facer, está a ultrapasar máis alén do propio futebol, é dizer, ele fala continuamente de união, fala continuamente de equipa, deixa de lado as estrelas, aínda que é verdade que o Rodri sexa o grande líder desa seleção española, mas sempre a traballar para com os outros. Begonha, no sentido desse discurso, deixa-me perguntar-te, isto altera alguma coisa na forma como os espanhóis se veem a eles próprios e na forma também como os vizinhos, incluindo Portugal, olham para a Espanha? Non, eu penso que non altera, o que altera é que nos sentimos nos españois, a grande maioría dos españois, o que os últimos acontecimentos políticos de 2017 daban impresao de portas para fora que España ia desaparecer como tal. Eu sempre explicaba que era imposible iso, realmente que non tiña lógica niñuma, ok? Como se está a ver, é dizer, realmente nós temos un sentimento, somos moito heterogéneos, somos moito diferentes uns dos outros, mas temos un sentimento tamén nacional moito importante con todas as diferenzas nas diferentes comunidades autónomas. E depois, este bon futebol, agora falando de futebol e a falar de futebol, realmente este bon futebol é un exemplo tamén para o resto das seleções, porque un futebol ben feito, un futebol
a pensar tamén, a entreter tamén as persoas que están a ver, sin moitas faltas, sin lesionar as equipas veciñas, sin moita, como aconteceu, por exemplo, con a Argentina, non é? A ser moito violento, é dizer, é un futebol pacífico, um futebol de bom futebol, uma Argentina Olivier que na final não fez um único remate à baliza. Esperava-se um pouco mais de uma candidata à campeã do mundo. Sabes que no dia seguinte à vitória de Espanha, o jornal francês desportivo L'Équipe fez a manchete com a seleção espanhola com a capa que eu gostei imenso, que é os reis do jogo. E basicamente é isso que diziam todos os jornais europeus que eu vi, ou quase todos, que é como diz a Begonha, ganhou o futebol. Mais do que ganhou a Espanha, como é evidente, mas ganhou uma ideia do futebol, que é recordar primeiro que o futebol é um desporto coletivo, e é impressionante, porque mesmo a Espanha, eu pessoalmente preferi muito mais a Espanha do vencedor de 2008, 2010, com Xavi, Iniesta, Sérgio Ramos, Busquets, mas ao nível coletivo, esta equipe tem muito menos estrelas do que 2008, 2010, e mesmo assim eles ganham. Então, primeiro é a vitória de uma ideia do desporto, que é a ideia do espanhol. E depois eu, não vou mentir, gostei da derrota da Argentina. Porquê? Por causa da atitude lamentável em campo contra a Espanha e ao longo do torneio. Também não tem memória curta com as canções racistas dos jogadores da Argentina contra a seleção francesa após o Mundial de 2022. Claro que eles não têm o monopólio do racismo. Vimos o Rajoy, o antigo primeiro-ministro espanhol, a ter declarações também racistas, mas Rajoy não é jogador da seleção espanhola. Enquanto os jogadores da seleção espanhola tiveram, em 2022, declarações racistas. E, portanto, é a ideia, a derrota de um modelo de jogo e a derrota de uma atitude em campo. E para isso, claro que eu não vou mentir, fiquei contente por causa desta derrota e fiquei feliz por causa da vitória da Espanha, sempre a Espanha com fair play, e mesmo nas formas em que eles fizeram a festa, os espanhóis, lá está, tu podes festejar com um sorriso, sem desprezar o outro, não é? Exatamente. E portanto os espanhóis fizeram o que os argentinos já fizeram. É um exemplo, é que realmente é um exemplo, e nós somos assim. E este selecionador, igual que Fernando Santos, no caso de Portugal, quando Portugal ganhou o euro, que ganhou, não é? O único euro que tem Portugal, quando realmente ganhou Portugal o seu euro, foi um exemplo. E neste caso, Luís de la Fuente também transmite isso. Uma vitória da serenidade, no fundo. Claro, uma vitória que é uma vitória coletiva. Muito bem. E nós identificámonos plenamente com esta vitória. E é fantástico. Vamos avançar para outro dos temas relevantes a marcar esta semana, uma realidade mais complexa, mais difícil, um navio de guerra russo que disparou munições reais em águas internacionais, a pouco mais de 70 km da costa britânica, no Canal da Mancha. Não há nada, aparentemente, de ilegal, porque esta embarcação não chegou a entrar em águas territoriais. Olivier, a resposta do Reino Unido foi acompanhar, vigiar, denunciar politicamente, mas sem interferir. É a resposta correta ou a Europa precisa de uma postura mais musculada perante este tipo de, vamos dizer assim, provocações? Neste momento, eu acho que a resposta, claro, ela está correta. Agora é também ter em mente que este episódio vem de uma série de outros episódios que mostram que existe, neste momento, por parte da Rússia, vontade de entrar numa guerra híbrida com os europeus. E achei interessante a declaração de Lavrov, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, que disse que, não ia ser uma guerra chamada convencional, por assim dizer. E, de facto, já há campanhas de ciberespionagens, por exemplo, ligadas aos serviços secretos russos na Europa, e os drones também. E, portanto, isto eu acho que é uma nova forma de guerra que já começou. Begonha, Sim, é mais um teste de stress à Europa. Não, isto é, a Rússia se fez isto, não chegou tão, digamos, ao curaçao da Europa assim como chegou, porque neste caso realmente são os próprios britânicos os que se sentem ameaçados, por isso que o de pertencer à União Europeia é tão importante, e estão unidos todos além de pertencer à NATO, está claríssimo, não é? E nos proteger uns aos outros, mas é que a Rússia já fez isto com a Polónia, já fez isto mais perto da Finlândia, é dizer, quando começou antes da invasão da Ucrânia, é dizer, isto já
tem tentado, tamén no caso da Ruménia, isto xa o ten feito a Rusia, só que agora é máis alén. É dizer, nós podemos amenazar, nós podemos chegar, e entón isto supõe que temos de estar aínda máis unidos e nos proteger uns aos outros, porque eles vão estar sempre assim, com esta disposição e desta maneira, está claríssimo. Fechamos a página dos assuntos europeus neste Visto de Fora, que é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Viramos para a página nacional, entramos pela história. Esta semana, Paulo Portas tomou posse como comissário das comemorações dos 900 anos da fundação de Portugal, o ponto de partida, quando se assinalam 900 anos da Batalha de São Mamede, em que Dom Afonso Henriques derrotou a mãe, Teresa de Leão. Olivier, Portugal celebra-se muitas vezes como uma das nações mais antigas da Europa. Quando tu estudaste História, que lugar é que Portugal ocupava no teu currículo? Muito fraco. Exceto uma parte da história de Portugal, que são os grandes descobrimentos. Portanto, com Vasco da Gama. E sim, estudei muito isso e continua a ser muito estudado. Agora, e também o tráfico também de escravos, porque também aconteceu muito em França, da minha região, em Nantes, da Bretanha, e portanto quando se falou muito acerca disso, falou-se também do Portugal, mas do resto é quase nada. E tem a ver com uma coisa que tem a ver com outro país, tem a ver com a Espanha, que é para já um país vizinho da França, e Portugal não é um país vizinho da França, e além disso 60% basicamente dos alunos franceses estudam a língua espanhola, ou seja, nas aulas da língua espanhola fala-se muito até da história espanhola antiga, mas também da história contemporânea com Franco, fala-se da cultura espanhola por causa destas aulas, enquanto em França quase ninguém tem aulas de português, infelizmente. E fico super triste. Resumindo, e acho muito bem, eu acho que estas comemorações elas deviam dar um novo foco para a história de Portugal, até fico escandalizado, de uma certa forma. Não sei de quem é a culpa no meio disto tudo, mas isto não é normal. Não é normal que um país que tem a história que tem Portugal, que lá fora, e sei que não é só nos países francófonos, em muitos países desconhece quase por completo a história de Portugal. Isto é muito triste, tendo em conta o peso de Portugal. Begonha, em Espanha há muito mais continuidade, até porque há esta relação de vizinhança e, portanto, a história de Portugal não é assim tão irrelevante, porque os países têm ligações históricas, não é? Sim, passa a redundância. mas eu vou fazer aqui uma pergunta. Os portugueses que é o que estudam da história espanhola? É dizer, nós temos ficado de costas voltadas, como bem sabem os nossos ouvintes, muitos anos, que não é o caso, não é, desde a entrada à União Europeia dos dois países, realmente tem mudado muito, por sorte, e estamos de mãos enlaçadas e entrelaçadas, ok? Estamos juntos, mas cada qual no seu país, mas juntos na União Europeia. Mas neste caso non se coñece suficientemente tamén a historia de Portugal. Como, repito, como os portugueses non coñecen a historia de España tamén ben. Acho que é preciso os dois países tamén se xuntar nisto e xuntar a historiadores. Estou a dar unha pista ao Paulo Portas para facer algún grande congreso internacional, porque o Paulo Portas ten sangue galego e aínda conservan a súa casa moito perto da fronteira portuguesa, no sul da Galiza. Eu sei, porque cando entrevistei ao Paulo Portas é unha das coisas que ele diz, ok? Então, ele ten moito relacionamento tamén con a Galiza e é moito importante que historiadores dos dois países expliquen, se xunten, como é que se coñece, que é o que se coñece do outro lado. Por exemplo, da batalla de Aljubarrota en España prácticamente non estudábamos nada. Da Guerra das Laranxas, sim, porque iso é algo como máis próximo tamén no tempo. Mas debemos, con moito respeito, coñecer a historia común de nós, como é que surxiu Portugal, efectivamente, mas tamén visto desde outro lado, porque só cando se ven as coisas, e eu falo aquí non só como xornalista, tamén como historiadora, realmente, se nos coñecemos as diferentes vertentes e as diferentes correntes historiográficas, poderemos ter moita máis riqueza.
riqueza. A historia de Portugal é riquísima, mas non se pode perceber sin a propia historia de España. E temos... E então, e iso é moito importante tamén, dar a coñecer sin medos, sin receios, porque somos países fortes, está clarísima a nosa soberanía, mas debemos tamén perceber a nosa historia común, sin dúvida. E acabar de vez com aquela ideia, com aquele ditado que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento, que é algo que também já não se aplica propriamente nos nossos dias. Meus caros, vamos avançar para o vosso índice preferido, calculo que seja a vossa parte preferida deste programa. Conhecer expressões tradicionais portuguesas. Índice de Tugalidade. E esta semana, se alguém deu com os burros na água, teve azar ou teve sucesso? Não conseguiu. Falhou. Eu vou repetir a expressão. Falhou. dar com os burros na água. Pois, olha, eu non sei porque os burros normalmente identifícanse como algo negativo cando eu gosto moito dos burros, porque os burros é un animal realmente que non há moitos e até algúns deles en perigo de extinción en algunhas zonas de España. Mas non sei, no pasado os burros era como algo negativo, dar con os burros na água, algo negativo, non sei, se calhar é o contrario. Ok, o Olivier diz que falhou, a Begonha diz que falhou também. Sim, para mim sim, porque, mas não sei. Bem, acertaram os dois. Acertaram os dois. Okay. Bom, mas vamos lá perceber então a origem desta expressão, dar com os burros na água. Esta expressão vem do tempo colonial, a origem vem dos tropeiros do período colonial, dos rios fundos e da perda de carga que guiavam grupos de burros e mulas para levar mercadoria de um lado para o outro. Portanto, no tempo colonial, a carga era transportada por animais e tinha de atravessar rios e locais com muita lama. E os animais podiam ficar bloqueados ou cair em buracos fundos de água. E quando isso acontecia, a carga ou estragava-se ou afundava-se e a viagem de negócio era tempo e dinheiro perdido. E daí a expressão dar com os burros na água significa ter azar, significa que algo correu muito mal. Portanto, acertaram os dois. Empata uma bola, mas ganha a Espanha. Exato. Mas ganha a Espanha. Ainda temos a possibilidade de um prolongamento na próxima semana. Meus caros, vamos avançar agora para o positivo e negativo da vossa semana. Begonha, comece com o teu negativo. Qual é a tua escolha negativa da semana? O negativo ten acontecido e é algo que teño vivido de perto, por sorte non aconteceu na miña familia, mas unha das miñas irmás foi operada, por sorte correu todo ben, teve unha cirurxía importante, mas correu moito ben, mas no seu cuarto, no Hospital Clínico de Santiago, ten unha colega de cuarto con unha situación moito difícil, vítima de violencia de xénero, violencia doméstica, e é unha sensación estar ao pé dunha persoa de fora de España que está a sofrer, que sofreu unha tentativa de asesinato e desta envergadura, como é que ela esteve en coma e quase a punto de morrer. É unha situación, viver algo tan de perto e ver como fica esta muller sin quase falar español, nunha situación de desamparo total. A miña irmá tan protegida, tan acariñada, tudo tan con normalidade, como son os nosos países, con moito cariño. E ver esta persoa tan sozinha e vítima dun sufrimento tal, para mí é que a violencia contra as mulleres é algo que non podemos permitir ni tolerar. Olivier, o teu negativo da semana. É difícil passar depois de Begonha disto, mas para mim o negativo será a ausência em Portugal de controle no que diz respeito ao conteúdo dos comentários na internet e nas caixas de comentário, nos jornais, nas rádios, das pessoas que fazem comentário e que fazem incentivos ao ódio, claramente, e que algo que é punido pela lei, isto não é liberdade de expressão, o incentivo ao ódio é punido pela lei. Ora, as pessoas, às vezes, leem comentários nas caixas de jornais, de rádios, que são inacreditáveis. E ninguém faz nada. Toda a gente autoriza, ou por preguiça intelectual, ou por traumatismo em relação à censura.
das duas, uma, ou é preguiça ou traumatismo à censura, mas recordo que o incentivo ao ódio é punido pela lei. E, portanto, mesmo na internet, há comentários que não podem acontecer, e lamento, é o meu negativo da semana, a ausência total, ou quase total, de controle em Portugal. Seguimos para o positivo da semana. Begonha, qual é a Várias tua... coisas muito boas. Primeiro, a Espanha ganhou o Mundial, Portugal Não podia deixar de ser. encariñou e ficou muito a favor de Espanha. Eu sei que os portugueses maioritariamente torceram pela Espanha. A imprensa portuguesa eu adorei como que deu a notícia, portanto, de verdade, fico muito orgullosa do meu segundo país. E depois, além de tudo isso, hoxe, sábado 25 de xullo, é o día de Santiago, é o día da miña cidade, o día do apóstolo Santiago. A cuantidade de peregrinos portugueses que están a facer o camiño portugués, o camiño pela costa, o da costa, é incrível, hoxe un día fantástico para pasear pela rúa, e depois fico moito feliz porque a operación da miña irmá, con todas as dificultades que tiña, correu moito ben, portanto, há moitas coisas, alén do negativo que comentei antes, para festexar e para festexar a vida. Portanto, feliz día do apóstolo para todos. Olivier, fechamos com o teu positivo. O meu positivo são as festas populares de verão em Portugal, nas aldeias, e pela primeira vez, eu vivo aqui há quase 30 anos e já estive em algumas festas populares, mas vamos dizer assim que estive assim, de forma razoável, ou seja, sei lá, chegava às 8, 9 e depois à meia-noite uma acabava. Mas desta vez eu vou passar 2 noites em Granda, 2 diretas na aldeia de Malpica do Tejo, perto de Castelo Branco, está preparado. Temos capacidade para isso, Olivier? Exatamente. Tem de haver. Eu vou-me deitar às 8 da manhã, 8, 9 da manhã, para acordar às 3 da tarde, não é? 3, 4 da tarde, porque a festa começa às 7 da tarde até às 8 da manhã, e vou fazer 2 noites seguidas, vai ser extraordinário. Tudo o que eu amo, tudo o que eu gosto, 48 horas onde vou-me armar num jovem de 20 anos de idade, e portanto isso vai ser genial. Viva as festas populares de verão. Tens de prometer, tens de prometer que na próxima semana contas tudo. Sim, tens de contar a ver. Não, mas vai ser no outro fim de semana. No outro fim de semana. Exatamente. Então só saberemos depois das férias. É por isso que eu vou. É por isso que depois o programa acaba, porque nunca mais voltarei. Claro, mas ele diz. O programa continua sem mim. Nunca mais serás o mesmo. Meus caros. O disse agora, precisamente não o diz para que assim saber que se depois não correr bem, assim não conta nada. Exato. Então, ele é esperto. Não, e depois eu adoro os cartazes. Os cartazes das festas populares eu adoro, não é? Quando é o início da quermesse, quando é o anúncio dos grupos, não é? Das bandas que vão lá estar presentes, isto é muito, muito bom. Meus caros, terminamos este nosso Visto de Fora esta semana. Olivier, veremos depois então como é que isso correu, mas só saberemos mais à frente. Ponto final neste Visto de Fora, uma parceria da Renascença, Euronet, Rede Europeia de Rádios, que regressa na próxima semana. Bom sábado. Tchau. Visto de Fora.